por uma das emoção, coisas, Kleber. uma das coisas típicas das nossas conversas são as digressões, né? A gente vai abrindo guarda-roupas assim dentro das conversas, né? E vai entrando em mundos, aí começa na segunda-feira, daí lá na sexta-feira a gente vai retomando e fechando os E assuntos. às vezes não, né? E às vezes não Mas consegue. fica à vontade aí, cara. Sim, se quiserem falar sobre qualquer coisa aí que rola no assunto aí, fica à vontade, viu? Olá, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo ao nosso, ao seu, ao meu, ao nosso Brasa Morna, né? E se você ainda não sabe o porquê desse nome, tem outro videozinho aí explicando. Eu sou o Kleber e estou aqui com vocês hoje. Estou aqui com os meus amigos, professor Paulo, Pedro e também com o nosso convidado mais do que especial, né? Primeiro, por isso já é especial, né? Nessa experiência. Por favor, deem as boas-vindas aí. E aí, Paulo, nosso querido diretor, professor. Olá, Kleber, fala Pedro. Saulo, muito obrigado, uma satisfação ter o senhor conosco aqui para esse bate-papo que eu acho que a tantos vai interessar, iluminar e abençoar. Seja bem-vindo, muito obrigado. Pedrão, e aí, minha gente? Como é que vocês estão? E eu prometo me comportar hoje, porque a visita é ilustre, tá bom? Então eu vou me conter bastante hoje nas minhas participações. Hoje não tem Rosen Cleverson, né? não. Rosen Cleverson hoje não tem. Então vamos apresentar aqui o nosso convidado, né? Ele é pastor de jovens casais da área social na Igreja Batista Cidade Viva, em João Pessoa. Sei também que ele está num projeto de plantação da Igreja Cidade Viva em Brasília. É historiador, especialista em saúde mental, mestre em ciências das religiões e doutorando em ciências das religiões e teologia pela Universidade Federal da Paraíba. Coordena a área de prevenção e tratamento de adicções da Fundação Cidade Viva. Já vocês vão saber o que quer dizer esse negócio de adicções, que termo é esse, viu, gente? É casado com Sabrina, pai de Daniel e Pedro, é diretor de planejamento no Ministério da Cidadania, né? Pensando aí nas estratégias nacionais para enfrentamento do abuso sexual infantil e também no combate ao uso de drogas. Senhoras e senhores, aqui com a gente hoje, nosso querido Saulo Ribeiro. Saulo, por favor, Saulo por Saulo em poucas palavras. E aí, galera, beleza? Muito bom estar com vocês aqui. Tô aqui para aprender com vocês aí, pra gente conversar. Vai ser massa. Obrigado aí por terem me dado a oportunidade de falar para vocês. Tamo junto. Eu fico feliz que o filho dele se chama Pedro, então o mínimo de empatia pela minha pessoa ele terá, pelo menos pela similaridade dos nomes, né? Só pelo meu, cara. Paz, né? É só pelo meu que eu tenho, cara. Empatia e se ele Pedro... tem um Pedro em casa, ele sabe o que virá por aí. Saulo, cara, uma alegria, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes dos bastidores, né? Como que foi o primeiro contato. Nós conhecemos o Saulo de um outro podcast, né? Em que ele estava tratando de alguns assuntos, se eu não me engano, um pouco sobre o livro, sobre o trabalho dele com a área social. Enfim, e aí a gente decidiu convidá-lo, né? E ele prontamente aceitou para estar aqui com a gente. Lembrando que nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de combate, né, ao abuso sexual infantil e adolescente, e também na nossa cidade aqui de Anápolis nós estamos na semana de enfrentamento aí do uso de drogas entorpecentes, e é justamente, né, são justamente as duas áreas aí que o Saulo tem trabalhado, tem planejado, tem pensado aí em âmbito nacional, né, então é um cara que de impacto aí nacional, né, então de decisões importantíssimas, e especialmente também porque é um cara do bem, é um cara de Deus, pastor, é um cara que tem uma comunicação legal aí para falar com a nossa comunidade do Colégio Couto Magalhães, da Associação Educativa Evangélica, alunos, famílias, professores, colaboradores, enfim, né? E eu queria, Paulão, cara, por favor aí, faça a frente aí na introdução do nosso assunto com o nosso querido Saulo aí, por gentileza. Ô, Saulo, eu fiz a leitura do seu livro lá, Livres, eu achei, assim, uma leitura muito gostosa, porque ele tem um rigor acadêmico, percebe com a
você traz estatísticas, você traz a ação, você divide os grupos, traz nomenclaturas, mas é uma leitura leve. O seu objetivo parece que foi, de fato, alcançar as famílias e numa linguagem que pudesse, de fato, ajudar, né? O projeto é esse mesmo. Nas políticas públicas, você tem trazido esse viés de chegar mesmo e alcançar a população de uma maneira bem, não vamos dizer assim, não é uma maneira rasa, mas uma maneira eficaz, prática e objetiva? Que consiga comunicar, né, com todos os nichos aí da população. Beleza. Deixa eu dizer como é que eu cheguei aqui primeiro, certo? Para entender essa questão prática. Uma das minhas funções, quando eu estava em João Pessoa, né, atualmente eu estou em Brasília, eu sou cearense, fui morar na Paraíba, e aí caí aqui em Brasília. Em João Pessoa, uma das minhas funções é dirigir a parte social da Fundação Cidade Viva. A Fundação Cidade Viva é uma fundação que foi criada por uma igreja, a Igreja Batista Cidade Viva, e aí essa igreja foi criada em 2004, e em 2008 nós criamos a fundação para que tivesse mais facilidade de justamente trabalhar em parceria com o poder público. A gente não recebe nenhum tipo de contrapartida financeira, então a gente investe em áreas públicas, reforma de abrigo, trabalhos em presídios, enfim, todas as áreas que a gente vê vulnerabilidade social, a gente faz isso com recursos próprios, os membros da igreja bancando. E lá eu sou diretor da fundação, então eu trabalhava especificamente com a parte de planejamento estratégico das ações, olhando de que forma tal ação poderia ser mais eficaz e por aí vai. O presidente da fundação, que é o presidente da igreja, é o Sérgio Queiroz, o pastor Sérgio Queiroz, que é procurador federal, e eu, além de ser pastor na igreja, da área social e dos jovens casais, também como diretor da fundação. E aí, eu sempre trabalhei com essa visão mais estratégica, de olhar como, por exemplo, dando consultoria voluntariamente, indo para igrejas me chamando para analisar de que forma trabalhar melhor em comunidade carente e tal, então eu sempre tive essa visão mais ampla. Quando o pastor Sérgio ele foi chamado primeiro ele foi chamado para a proteção global, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e depois ele foi chamado para ser secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, por causa justamente dessa experiência que ele tem. Uhum. Então ele foi chamado para lá e depois que estava lá alguns meses, foi criado, houve uma reestruturação e surgiu lá um cargo novo de diretor de programas, que é justamente, são dois diretores, cada um fica com áreas diferentes, mas um desses diretores seria para cuidar especificamente da área de proteção, de atenção à primeira infância e das políticas sobre drogas no país. Uhum. Quando apareceu essa função, ele disse, rapaz, eu preciso ter alguém aqui perto de mim que conheça a ponta e que tenha uma visão estratégica também para que isso possa funcionar. Porque senão vai vir alguém aqui que, como é algo do poder público, né, vai, sei lá, um político, vai alguém que, ou então alguém que é até da área, mas alguém que ele não conhecesse. E aí ele me ligou e disse, cara, ó, surgiu aqui esse cargo, eu queria saber se teria interesse em você vir para cá. E assim, a minha vida em João Pessoa era uma vida muito legal, porque eu e minha esposa trabalhávamos tanto na fundação quanto na escola. A gente tem uma escola, tem uma faculdade. Eu era professor na pós-graduação, na graduação, no ensino médio. Minha esposa era uma das coordenadoras na escola, na área infantil. Eu trabalhava a 180 passos no meu trabalho. Então, assim, muito pastor de jovens casais e da área social, então muito entrosado lá. E vir para cá teria um peso geral. Eu tenho 2 filhos pequenos, então ia ficar longe da família, essa questão toda. E aí, quando ele falou, a gente teve um tempo de oração. Eu disse, cara, deixa eu ver aqui como é que se rola. A gente passou alguns meses orando a respeito. E aí teve um dia que ele fez, cara, ó, tem que decidir agora, senão vão ocupar o cargo lá. Eu preciso... Vou colocar outro ali que vai ficar na documentação em teoria, né? Pois é. Aí a gente pediu a Deus que ele trouxesse algumas confirmações, ele trouxe e a gente veio. Então, quando eu vim, eu fiquei especificamente com 2 secretarias. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, ela tem 5 secretarias. Certo. Eu fiquei especificamente voltado a 2. Uma é a SNAP, que é a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. Então, voltado a como trabalhar estímulos em crianças, desde a gestação até elas terem 6 anos de idade. Uhum. E aí, dentro disso também, trabalhar de que formas o programa em geral poderia
evitar abuso como uma das questões, mas trabalhar estímulos, uma série de questões. E a outra, a Senapred. A preocupação da ministra, né? Desde que ela assumiu, essa preocupação com o abuso na primeira infância. Pronto. Foi a tônica do discurso dela, né? Aí qual é a divisão aí? É porque existe uma secretaria de infância no MMFDH, da ministra Damares, e tem a primeira infância, a atenção à primeira infância, que é a da cidadania. Elas têm atuações diferentes, só que elas trabalham também em intercalações em algumas questões. Então, a minha função na SNAP é trabalhar no planejamento de ações e também fazendo essa intercalação com o MMFDH. Eu sou o representante da cidadania no Comitê de Prevenção à Violência contra a Criança. Então, eu entro como cidadania no MMFDH para a gente trabalhar junto esses diálogos. É um agente transversal, no caso, né? Exatamente. A gente trabalha na transversalidade nesse sentido. E aí, a outra secretaria que eu estava falando é a Senapred, que é a que trabalha as políticas de droga no país. Existe uma secretaria do Ministério da Justiça, que é a Senad, então ela trabalha a redução o combate ao uso de drogas, então o combate ao tráfico, tal, e o tratamento, a prevenção ao uso dessas questões. Então eu entro lá. E aí a minha visão é mais o quê? Eu olho a ponta, eu não era alguém que trabalhava com o poder público, nunca tive interesse em trabalhar com órgãos públicos, eu tive empresa e depois fui para o terceiro setor, então eu sempre tive essa visão mais da ponta, de ver o que é que funciona, o que é que não funciona, então ele me chamou para isso. Então eu fui para lá, para ver realmente, olhar a coisa e dizer, cara, isso aqui não rola, isso aqui rola. Esse tipo de campanha publicitária não adianta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui logo. A gente tinha uma mania de ver política de prevenção às drogas, aquelas plaquinhas, por exemplo. É verdade. Não use crack. Aí eu fico pensando... Drogas matam, né? Pois é, o cara tá passando para a boca de fumo, ele para, olha para a placa e faz, cara, aí, não vou usar crack mais não. Rapaz, eu ia usar, mas agora eu vi essa placa, eu não vou usar mais não. O cara... Por que não me avisaram antes, né, cara? Pois é, se eu soubesse antes, eu não tava usando. O cara tá lá fumando cachimbo e fez, pô, velho, se alguém tivesse me dito, eu não tava fumando pedra, velho. Mas aí... Drogas matam, né? Aquelas campanhas, a mãozinha, drogas, tô fora. O cara, eu fico imaginando, o cara vai oferecer pra um adolescente maconha, toma maconha, não, drogas, tô fora. Tá, beleza. Vai levar uma tapa do cara e dizer, ó, Zé Ruela aí. Deixa de ser o high five, né? É tipo uma campanha que tem agora do cara, a mulher tá sofrendo violência e o cara liga um 90 e faz assim, não sei se vocês já viram isso. Tá aparecendo muito. Eu vi. O cara vai bater na mulher, ela faz assim, aí o cara, tá, não vou bater em você mais não, tá? Como agora não, existe polícia no Brasil, né? Agora não, existe um 90, ela descobriu que é um 90. Então, existia muito essa campanha nesse sentido. Então, por trabalhar muito com a ponta, eu tenho essa sensibilidade, entendeu? De olhar e dizer, cara, isso aqui não funciona, vamos investir em outra coisa. Campanha de prevenção junto a adolescente e tal, é muito aquela coisa de, não use droga porque a droga vai lhe matar. Cara, adolescente usa droga porque é bom, velho. O cara tá fumando maconha porque a sensação é boa. O cara tá usando cocaína porque a sensação é boa. O cara não vai dizer, tô afim hoje de acabar com minha vida. Como fazer isso? Já sei, vou fumar crack. Ninguém faz isso, velho. Isso é coisa de Ninguém pensa a longo prazo, né? Pensa no imediato, né? Exatamente. O senhor fala muito no livro, a busca pelo prazer imediato, né? Essa é a armadilha da droga, né? Exatamente. Então, tudo que traz destruição para nossa vida é uma noção de um prazer imediato, sem eu pensar nas consequências que isso traz para mim. Então, qualquer coisa que traga destruição para nossa vida é a busca pelo prazer. Por exemplo, eu fui depressivo, eu era suicida. A minha intenção até no suicídio era a busca pelo prazer. Como assim? Um suicídio é alguém desesperado para viver. Então, ele não está tendo prazer nessa vida, ele vai de alguma forma ter prazer finalizando sua vida. Por mais paradoxo que isso pareça, é isso. Tudo que provoca destruição é a busca pelo prazer. Só que a busca pelo prazer de forma irresponsável, de forma inconsequente, de forma não pensada. Então, rodei para responder uma perguntinha, né, cara? Desculpa aí. Não, mas foi ótimo, mesmo porque nisso aí o senhor tocou num ponto que eu achei muito interessante. Senhor não, cara, me chama de senhor não, cara, eu sou mais novo que tu, cara. Com você, Sal. Que foi o seguinte, você fala de algo que nós vivemos aqui também. Pode não parecer, mas nós estamos chegando aos 40 aqui também. Né? Opa! Você também, novo. Pedro. Toda vez eu tenho que falar que eu tô longe. Na aparência você também tá quase. Trabalhou em Carvoeira, tá chegando nos 40 também. Mas é o seguinte, Sal. Você traz no livro também
a questão como funcionou a política antitabagismo no Brasil, né? Essa é uma percepção que eu já tinha. Na minha infância, por exemplo, os meus tios, muitos deles fumavam, hoje quase nenhum fuma. Era habitual a gente encontrar fumante dentro do ônibus, viajava de ônibus a pessoa fumando, em restaurantes as pessoas fumando, aquele incômodo. E a política em torno do antitabagismo, ela funcionou muito bem para diminuir o número de fumantes. Até no livro tem lá uma estimativa que diz que caiu de 15 para 10 de 2006 para cá, o percentual de fumantes no Brasil. E outro ponto interessante também que a gente não para pensar, que também é um dos pontos altos do livro, é a relevância que é trazida para o álcool enquanto droga, dos impactos do álcool enquanto droga, da violência relacionada ao álcool. E como é funcional a propaganda, a publicidade do álcool no Brasil, que traz essa relação com o prazer de maneira imediata. Dentro dessa perspectiva de políticas públicas de combate às drogas, entendendo o álcool como uma droga, será que não seria talvez interessante ter alguma coisa pensada para fazer com o álcool algo que foi parecido com o que feito com o fumo, com o tabaco em si? Olha só, tudo que é pensado em política para o Brasil, a gente tem que ter a sensibilidade cultural. Existem políticas que são feitas fora que no Brasil não funcionam. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sou professor também da área de teologia, então, assim, trabalho como professor de hermenêutica, eu trabalho muito com a questão dos abismos históricos, de como cada coisa tem que ser observada no seu contexto e tal. E aí eu dou muita aula para pastores, né? Então, eu escuto muito pastor dizendo assim, o que você acha, por exemplo, de bebida alcoólica? É pecado tomar bebida alcoólica? Tem muito isso, né? O pessoal pergunta muito essa questão. Não, porque na Alemanha a galera toma cerveja. Os caras vão para os bares, vão para os pubs lá e ficam tomando aqueles negócio de cerveja. Porque social, né? Os avivalistas fumavam charuto, tal. E o Brasil, ele tem um problema muito sério com a sua cultura. Porque é o seguinte, um cara um crente, por exemplo, da Alemanha, deixa eu dar um exemplo aqui mais próximo da gente, em Portugal. Eu passei um tempo em Portugal e quando a primeira semana lá, eu fui dormir na igreja, e aí eu lembro que de madrugada eu fui beber água, eu abri a porta da geladeira da igreja e tava cheio de cerveja. E eu, caraca, velho, diga aí. Irmão, isso pra cultura brasileira é um negócio, e ainda mais do Nordeste, né? Uma coisa totalmente diferente. E aí eu abri, eu fiquei, caramba, meu amigo, isso aqui no Brasil, isso dava um problema e tal. E aí no café da manhã, a gente foi tomar café da manhã e o cara trouxe um vinho lá, tal, o pastor que a gente tava na casa dele. Esse vinho foi a minha vizinha que faz, tal, então, um vinho bem legal, tal. Eu disse, cara, olha que interessante, os caras aqui, eles tomam cerveja e vinho como refrigerante. Eles não fazem o uso do álcool como a gente faz no Brasil. Sim. Você vê, por exemplo, um adolescente, quando ele vai para uma festa, a galera diz, vamos tirar uma foto. Ele pega a garrafa de Orloff e bota na frente. Tá aqui. Ele pega a lata de cerveja e bota na frente. Nem quando eu era da doideira, eu gostava de bebida alcoólica. Eu nunca gostei. O gosto eu achava ruim. E assim, eu sempre tomei refrigerante, ou água, tal, ou suco. E eu nunca tive uma mania de alguém tirar uma foto e mostrar aqui minha garrafa d'água. Ou então de pegar a minha garrafinha de suco. Por quê? Porque no Brasil o álcool necessariamente está vinculado a prazer. Certo. Então, você quer mostrar que você está curtindo uma coisa, você não vai mostrar que você está com pessoas legais, você não vai mostrar que você está ouvindo um som legal, você não vai mostrar que você está feliz, você vai mostrar que existe uma coisa externa que está lhe levando aquilo. Não é um processo que sai de dentro para fora, é uma coisa de fora para dentro. Então, eu preciso... Também aqui gera uma sensação de pertencimento, de identidade, né? Que é outro ponto alto também, dessa questão de integração em grupos, né? Exatamente. Então, assim, aquilo é a minha ponte para ser aceito por alguém. Às vezes o cara não gosta do álcool. Por exemplo, as experiências que eu tive com o uso de droga foi para fazer parte de grupo. Eu sabia que aquilo fazia mal, e ainda bem que eu não usava posteriormente, porque eu sabia que aquilo fazia mal, mas era porque a galera tava cheirando lança, dizia, cheira aí. Eu dizia, pô, velho, se eu não cheirar, eu sou um Zé Ruela, então é melhor eu cheirar. Fuma esse baseado aqui, eita, Paulo, se eu não fumar é porque eu sou um idiota, então eu vou fumar. E o álcool faz muito isso Caretão, no Brasil. Né? O cara é um careta. Então, assim... E as propagandas na TV também trazem isso muito forte, né? As propagandas de bebida alcoólica, cerveja, é sempre um ambiente agradável, alegre, né? Numa praia, gente bonita. Cara, exatamente. Né? E aí o cara... Conexão com felicidade imediata, né?
Você não vai ver, por exemplo, na propaganda, o cara chegando em casa, enchendo a esposa de porrada, porque tá bêbado. Você não vai ver o filho sozinho em casa porque o pai saiu para beber com a galera. Você não vai ver o cara... no dia seguinte, de ressaca, caído pelos cantos. O cara todo vomitando, o cara com dor de cabeça, com enxaqueca e tal. Ou o cara no hospital porque o pai tá com cirrose hepática. Então, assim, o álcool, ele traz uma série de danos para o país. E é interessante, gente, que muita gente se ilude achando que eu lido com todo tipo de droga, né? Sim. Muita gente acha que a maior mazela do Brasil em termos de droga é o crack. Eu lido com tratamento a dependentes químicos há muitos anos. Eu comecei a acompanhar um dependente químico quando eu tinha 18 anos. O primeiro acompanhamento que eu fiz um dependente químico é quando eu tinha 18 anos. Quer dizer, coisa de mais de 7 anos, né? Já faz mais de 7 anos que eu estou acompanhando, 18 anos. E aí, na verdade, a dependência mais complexa que existe para você tratar é a dependência em álcool. É mais fácil você tratar um dependente de crack, de cocaína, de qualquer tipo de droga, do que de álcool. Por quê? Porque, e você pode ver isso em estatística. Se você pegar a estatística de comunidade terapêutica, de CAPS, e ver a quantidade de reabilitados, o menor índice de reabilitação é do alcoolista. A gente chama alcoólatra... Parece que é 30%, né, que você traz um livro lá. Pois é, cara, é porque, olha só, o cara, ele está no tratamento, quando o cara está se tratando para tratar o crack, ele sai de lá, a sociedade vai auxiliar a não voltar para aquilo, porque isso é algo que é repulsivo para a sociedade. O cara que ele está viciado em álcool, quando ele sai da comunidade terapêutica, eu lidei muito com isso, o cara saía de lá, a família ia fazer uma festa para comemorar. Vamos fazer uma festa para comemorar que o fulano tá limpo, e traz cerveja. Vamos tomar uma para comemorar que você tá limpo. Então, assim, o cara em todas as esquinas vai estar a boca de fumo dele. Em todas as festas vão estar os traficantes dele. Em todos os lugares que ele for, estará a droga ao acesso dele. E isso está vinculado à alegria. Então, a celebração, né? A celebração traz o álcool como o veículo, né? Exatamente. Então, assim, é muito complicado isso no país, porque o álcool aqui, ele não é visto como álcool, uma ferramenta para auxiliar você em alguma questão relacionada à alegria, mas aquilo é somente uma ferramenta, ele é a base para aquilo. Então isso é muito complicado no país. É a mesma coisa do cara pegar um diabético e o cara viver sendo regado a doce. Cara, vai morrer uma hora, pô. Ô Saulo, aproveitando essa deixa do álcool, né, eu lembro, desde a época, eu tô com 39, desde a época do ensino médio, né, que era a droga mais utilizada entre os estudantes e tendo acesso cada vez mais novos. Eu acredito que por isso que você já está trazendo para a gente, desse impacto todo que o álcool traz, tá? Mas talvez seja alguma outra droga e a gente não saiba. Fazendo até já uma conexão também com outro assunto da nossa conversa aí, que é a questão do abuso sexual infantil. Qual a droga mais associada aos problemas de violência e abuso doméstico, e se existe alguma correlação com a violência sexual infantil, quanto o abuso, né, dessa droga, qual que é a que gera mais problema, mais impacto nas famílias, e se existe alguma correlação com a questão do abuso sexual infantil? Vamos lá, para duas aí, as diferenças primeiro aí, certo? Em relação a abuso sexual infantil, não existe uma estatística exata sobre o uso de droga, mas se houver uma relação direta, a droga mais utilizada é o álcool, porque a maioria dos abusos sexuais infantis são cometidos dentro de casa. Então, a grande maioria dos casos de abuso sexual infantil são cometidos por pessoas muito próximas à família. São muitos casos de pais que abusam criança, e até nesse momento pode estar aqui alguém assistindo que sofreu abuso sexual dos pais. Muitas crianças sofrem abuso dos pais e aí crescem na sua adolescência, passam a ter sintomas, por exemplo, de depressão, automutilação. Então eu tratei com muito caso disso, na prática mesmo, além de hoje trabalhar auxiliando nas políticas públicas, eu trabalhei com muito caso. Aconteceu o caso de eu estar dando aula no ensino médio, terminou a aula, aconteceu muito isso. Chegar um adolescente e dizer, aconteceu isso comigo. Aí o quê? Eu fui abusada. E seus pais sabem disso? Não, foi meu pai. Nossa. Quer dizer, é muito, muito comum. Eu tenho no meu celular diversos vídeos de criança relatando o abuso sexual que sofreu. Então,
O mais recente aqui é uma criança de 3 anos explicando como o pai abusou ela, dizendo para a mãe falar com 3 anos? 3 anos. Então, assim, a maioria dos casos, e é preciso ter estômago para isso, né? E para quem tem filho pequeno é terrível. Então, assim, a maioria dos casos de abuso, eles acontecem em casa. Por isso que não há uma relação muito direta do uso de drogas, porque como é em casa, a grande maioria das vezes que tem uso de droga é álcool, porque o cara bebeu tal e aproveitou aquilo que ele já estava para isso. No caso de adolescentes, acontece muito por uso de álcool. Então, a menina o cara geralmente embriaga a menina, e geralmente é com menina, apesar de acontecer muito com menino também, mas muito mais casos com meninas, mas acontece muito também com droga sintética. Então, acontece, por exemplo, o cara entregar LSD. LSD, para quem não sabe, ela é uma droga que ela é sintetizada a partir de um fungo. Então, é um selozinho, chama de doce também, ou então de ácido. Ela era usada antigamente como analgésico para tratamento de câncer. Toda droga, a grande maioria das drogas, elas nascem com uma questão positiva. E nós, por sermos pecadores, né? Pois é, a gente deturpa isso para algo negativo. Então, o LSD, ele provoca alucinação, paranoia e tal. Os caras usam muito LSD para isso, mas também usa muita bala, que a gente chama de bala, né, êxtase, que é MDMA. E aí ela traz uma sensação de alerta, de bem-estar, de euforia, aumenta a temperatura corporal, por isso você vê muita rave, por exemplo, a galera usando muita garrafinha de água e tal, porque sente muito calor de dentro para fora e a galera vai tomando álcool e tal. E aí, por usar muito droga sintética, o que acontece? A droga, ela traz um efeito, só que depois ela traz um efeito de confusão. Então a pessoa fica confusa, ela fica uma certa dislexia. O efeito rebote, isso? O efeito rebote que chamam, então, bad trip. Bad trip é quando você tem uma sensação muito ruim da droga. Pode ser uma coisa da pessoa ficar vendo monstro, ficar vendo vulto, acontece tudo isso na bad trip, em droga sintética, como também a pessoa ela fica em estágios é uma espécie de inconsciência, ela não sabe o que é real e o que é ilusório. Qualquer coisa que a pessoa esteja usando para alterar a sua consciência é algo que pode lhe submeter a um caso de abuso, porque é muito mais fácil, por exemplo, o cara ele vai assaltar alguém, por exemplo. É mais fácil um assaltante escolher uma mulher do que um homem. Por quê? Porque a estrutura do homem ela é feita de uma forma diferente. A estrutura da mulher é feita de uma forma mais frágil. Da mesma forma que o cara, se ele for escolher assaltar uma mulher que está armada e uma não armada, ele vai escolher a que não está armada. Da mesma forma que se o cara for escolher alguém que está consciente ou alguém que está em um estágio de consciência menos aguçado, ele vai escolher a que está em estágio de consciência menos aguçado. Quanto mais vulnerável, mais aumenta a vulnerabilidade, acessível, né, ao abuso. Exatamente. Né? Então, assim, a droga, de alguma forma, ela vai lhe deixar em um estágio de vulnerabilidade. Mas existem drogas que são estimulantes. Existem drogas que trazem a você um estado de alerta. Existe, mas esse estado ele é momentâneo. E ele não é, geralmente, um alerta para o que é real. Aí é onde está a questão. Você está num estado de alerta externo, mas internamente você não está totalmente alerta. Porque você está tendo que usar uma substância psicoativa para que você tenha a atividade. Aquilo não é algo que naturalmente está correndo. Nós somos feitos com uma estrutura totalmente organizada. Você está com calor, as suas glândulas sudoríparas vão ser ativadas para que aquilo libere um líquido no seu corpo e tenha um estágio de resfriamento. Você está com sede, suas glândulas salivares vão ser ativadas para que essa saliva provoque algum tipo de refrescância. O seu corpo ele é feito num estado de tal forma, Deus lhe organizou dessa maneira, que quando algo externo vem até você, o seu corpo ele traz sinais de alertas. O que é cara, quando a pessoa usa droga e overdose, cara, não tô esquecendo a palavra. Ficando velho. O que é a overdose? Você usou uma substância externa e aí o seu organismo ele não está identificando o que é aquilo e ele começa a entrar em confusão. Então, o que é que o seu corpo faz? Opa, tem uma coisa errada. Eu preciso colapsar
esse organismo para que ele não morra. A overdose é um sistema de defesa do seu corpo. Quando o cara ele tá usando um tiro, né, de cocaína, o organismo dele, ele não é que ele ficou louco. Ele não ficou louco. Ele parou. Ele disse, para não morrer, eu vou parar. A questão é que às vezes ele não consegue voltar da parada, e aí o cara morre. Então ele para funcionou, né? Exatamente. Então, assim, o organismo vai tentar retornar ao equilíbrio, sem falar que depois, né, Saulo, vem uma fase, um episódio depressor, que é essa tentativa da homeostase de resgatar o equilíbrio. Nesse alerta, ele é muito passageiro. Exatamente. A depressão pós dele é grande, né? Então, assim, cara, não existe droga que ela seja totalmente positiva. Não existe. Ah, mas existe uma droga que é para para a minha depressão e tal. Beleza, só que entenda uma coisa, toda droga, ela é utilizada, ela é uma coisa externa para fazer algo no seu corpo. Se você está usando uma droga para a sua depressão, para a sua transtorno de ansiedade, tal, você tem que usar. Só que o que eu estou dizendo é que ela veio para consertar algo que está... Ela veio para ajudar no conserto de algo que está deturpado. Então, ela em si não é totalmente positiva, ela é um meio. E a galera usa drogas só para terminar aqui, a galera usa droga com a ilusão de que aquilo vai me provocar um bem-estar, mas ela vai cobrar alguma coisa disso. Todo medicamento que você usa, por exemplo, que são drogas, todo medicamento que você usa, ele vai ter algum outro efeito. Ele vai fazer com que o seu rim trabalhe de forma mais forçada. Enfim, o seu corpo ele não foi feito para isso. Então, até medicamento que a gente toma, a gente tem que tomar por um prazo, porque senão ele vai trazer uma outra consequência, ainda mais a droga, que ela não foi ministrada para isso. Isso que eu ia, mais caro, né? Eu ia perguntar isso, você até trouxe, né, a questão da medicação, né? A gente até tem nome, drogaria, né? A gente tem um ditado popular que a gente diz, né, que o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Cara, o que diferencia a droga que esse jovem, que esse adolescente vai ter acesso lá na boca de fumo, na quebrada, ou na festa, na balada e tal, da droga recomendada por um médico, por exemplo? O que diferencia isso? Por que isso é diferente? É de fato a dose? Não, existem algumas outras coisas para a gente poder diferenciar isso? O que a gente usa é algo chamado substância psicoativa. A substância psicoativa ela pode ser um medicamento ou ela pode ser algo tóxico, depende da dosagem. Então, veja só, eu estou com dor de cabeça, aí eu vou tomar um paracetamol. Eu estou tomando algo que a dosagem dele foi feita para aquilo. Ele vai agir nos meus neurotransmissores para que eles possam fazer alguns contatos de forma que essas sinapses vão trazer um tipo de resultado. Se eu, ao invés de tomar um paracetamol, eu tomo uma cartela inteira, ele vai agir de forma totalmente diferente, porque ele agora não é mais somente uma substância psíquica, ele não é agora somente um medicamento, ele é um tóxico. Ele vai intoxicar o meu corpo, porque a dosagem dele foi diferente. Aí você diz assim, e como é que eu vou medir isso, por exemplo, com a cocaína? Como é que eu vou medir isso, por exemplo, com o crack? Não vai ter como medir, porque ele não foi feito para isso. O seu organismo não tem preparação para isso. Ele, quando inicialmente os primeiros químicos começaram a usar a base da Coca, não a Coca-Cola, né? A outra. Que também é um vício, né? Que também é. Deixa de ser. Quando os caras começaram a fazer, a desenvolver a substância em si, ela tinha um efeito analgésico porque a base dela era feita de outra maneira. Cara, você hoje, por exemplo, você que vai comprar cocaína, por exemplo, rapaz, os caras, você vê o processo de fabricação da pasta base de cocaína, você fica, meu irmão, a galera tá usando isso, porque o que os caras faziam? Eles pegavam a pasta base e eles colocavam algumas outras substâncias para que ficasse uma pasta limpa, que já era muito danosa. A questão é que, com o tempo, para que aquilo tenha mais lucro, os caras começaram a colocar bicarbonato de sódio, começaram a botar cal, principalmente, porque ele incha, solução de bateria. E assim, você vê o processo de fabricação, por exemplo, na Colômbia, cara, é impressionante. Os caras vão jogando coisa para aquilo fermentar. E vai jogando porque quanto mais matéria tem, mais lucro ele vai ter. O Oxy, por exemplo, pouca gente escuta falar. Você hoje vai numa... Eu já tive a oportunidade de ir muito em boca de fumo, tal, pagar dívida de gente que eu estava tratando. Você hoje
se um cara colocar diante de você uma pedra de óxido, se você não tiver conhecimento no assunto, você não sabe qual a diferença dela para a pedra de crack. Eu sei porque eu estudo isso. A pedra de óxido ela é um pouco mais escura do que a pedra de crack. E a fumaça dela é um pouco mais preta. Porque as substâncias que botam nela, eles usam a mesma base que usa para fazer o crack, eles usam para fazer o crack, o óxido, só que eles colocam mais coisas dentro para que ela fermente mais, tenha mais material e possa ter um maior lucro. Ela faz um efeito de combustão no organismo, porque eles botam querosene principalmente. Então, o processo de queima dela, enquanto você está... o cara pega uma lata, bota a pedra em cima e acende o isqueiro embaixo, a fumaça ela é uma fumaça preta porque é uma espécie de combustão que ela faz mesmo. Aquilo ali, cara, é algo destruidor para o organismo da pessoa. Não somente o efeito, a primeira coisa, ele é destruidor porque você está consumindo tudo o que existe que não presta e nem o traficante que está vendendo, ele sabe o que tem ali dentro. Por isso você não vê traficante viciado em crack. Você não vê traficante nem viciado em cocaína. Porque os caras sabem a mazela que é isso. Em muitas facções, se um aviãozinho, por exemplo, ele for viciado em pedra, ele é morto, ou então ele é expulso, porque isso atrai a polícia. Então, até no tráfico existe ordem para o uso de droga. E se os caras que lidam com isso pensam assim, imagina um cara que não tá na ponta, não sabe o que está acontecendo. Explica pra galera quem que é o aviãozinho. Porque é o seguinte, na boca de fumo, existe um processo de crescimento assim. O cara... Plano de carreira, né, Saulo? O plano de carreira dos caras é assim. O cara, na vida comum... Plano de carreira. De carreira, né? Carreira do... o cara, na vida comum, você é um jovem, você pode se tornar um jovem aprendiz, aí vai fazer estágio numa empresa, tal. Aí você vai ganhar meio salário mínimo. Quando você pega o seu primeiro emprego, geralmente você pega um salário mínimo. Pega aí R$1.050 por aí. No tráfico, os caras chegam para um adolescente de 12 anos e dizem assim, cara, tá aqui, ó, vou te dar uma .40, que é uma arma muito massa, muito, muito, muito bonita, tal. Vou te dar uma .40 e vou te dar R$120 por dia para tu ser aviãozinho. Cara, faz o cálculo aí. Para um menino de 12 anos, ele vai ganhar R$120 por dia. Tem lugar que ele recebe R$300 por dia, importando uma arma. Então, assim, diante da galera, ele já tem uma arma aqui. Então, o cara já é diferente, trabalha pro tráfico, vai ter uma autoridade lá dentro. E ele vai ser o cara que ele vai ficar levando a droga. Por exemplo, o cara para no carro lá na ponta da favela, o playboy vai parar o carro na ponta da favela, essa criança vai lá, entrega a droga para ele e recebe o dinheiro. Esse é o aviãozinho, é o que vai fazer o transporte de dentro da favela para o outro lado. Existe o fogueteiro, que recebe um pouco menos. A função dele basicamente é olhar se vem viatura. Ele fica o tempo todo olhando se tem viatura. Se ele vê uma viatura chegando, solta fogos. Aí esse cara recebe um pouco menos. Mas então, assim, existe um processo de crescimento. O primeiro estágio é o fogueteiro, depois vem aviãozinho e por aí vai crescendo. Só para explicar o plano de carreiras aí de droga. Aí depois você vai ser o guarda-costas, depois você vai ser chefe de boca e por aí vai. Eu queria até falar com relação a isso ainda, desse plano de carreira, e o quanto isso é difícil, né? Depois que a criança entra nesse plano, o resgate é muito mais complexo, né? Então, quando eu vim para Anápolis aqui, e na região da igreja que eu faço parte aqui, também é uma região do tráfico, e tinha um pastor aqui que sempre falava, a gente tem que chegar antes do tráfico. E você acha que é por aí mesmo, Saulo? Assim, não só com relação à igreja, aí você já pode até falar do papel da igreja nesse processo, que eu sei que você aborda no seu livro, e o papel da escola. Por exemplo, nós somos uma escola de confessionalidade cristã, e qual que é o papel da escola aí para quebrar esse ciclo, né? Cara, é o seguinte, primeiro, a grande maioria dos casos, eu trabalho muito com pesquisa nessa área de dependência química, e eu chuto que mais de 90% dos casos de crianças que se envolvem com o tráfico, elas têm uma ausência do pai. A figura paterna é a primeira figura. Então, isso aí é resultado de pesquisa, certo? Eu digo que eu chuto porque eu estou chutando no âmbito geral. As pesquisas que eu fiz foram mais no âmbito específico.
Saiu uma reportagem nos Estados Unidos, né, que é uma outra realidade cultural, por exemplo, analisando a população carcerária, e a maioria deles se enquadra nisso, né, o pai ausente. Pois é. Então, assim, existe uma ausência da figura do pai e, mais a grosso modo também, uma figura materna, né? Eles não têm um referencial. Quando não tem referencial, por exemplo, eu estou criando os meus filhos, eu começo a ensinar sobre abuso sexual para os meus filhos, quando eles tinham 3 anos, eu já comecei a ensinar sobre abuso sexual para eles. Eu comecei a mostrar onde podia tocar, onde não podia tocar. O meu filho, hoje de 7 anos, ele sabe o que fazer se um abusador toca nele. Se tentar entrar no shopping, segurar a boca dele, se arrastar, ele sabe o que fazer. Eu treino os meus filhos para isso porque eu lido com muito caso de abuso. Então eu sei o que é que eles vão fazer. Eu vejo em todas as áreas. No caso da droga e também do abuso sexual, a função da escola é, primeiro, construir com os adolescentes uma ponte de confiança. Ele olhe, por exemplo, para o Kleber, para o Pedro, para o Paulo, que fala, caramba, eu vou me abrir com esse cara é alguém que eu posso ter confiança. E ele vai saber que olha para quem é autoridade sobre ele e dizer, cara, eu preciso me abrir com alguém. Porque são coisas que, se a criança, adolescente não se abre, vai causar destruição futura na vida dele. No meu caso, da depressão, do suicídio, foi um caso de abuso emocional, não foi sexual. Aos 6 anos, eu sofri um abuso emocional de uma pessoa de minha família. Essa pessoa falou muitas coisas para mim. Eu estava sozinho, eu estava dormindo na casa dela, e ela, de madrugada, abriu a rede que eu estava dormindo e começou a fazer várias coisas para mim. Você não presta, você não vai ser. Essa pessoa estava alcoolizada. E hoje eu vejo também que tinha questões espirituais mais profundas no meio disso. E a partir desse dia eu não falei para ninguém, eu comecei a achar que minha vida não ia prestar. Então eu desenvolvi a minha infância, pré-adolescência e adolescência achando que não... Então eu virei um depressivo atípico. O depressivo atípico, as pessoas não sabem que ele é depressivo. É aquela pessoa que se mata e garante, caramba, fulano se matou, não tem quem dissesse. Eu fazia planos de suicídio que ninguém sabia. Então, o dia que eu ia cometer suicídio, ia ser aquela coisa que eu escrevi a carta para meus pais, dizendo por que eu tinha me matado e tal. Fiz tudo, e aí foi no dia que eu me converti. Mas eu não tive alguém, uma relação com alguém assim, que eu dissesse, por exemplo, eu tinha medo de falar para os meus pais, porque era alguém muito próximo dos meus pais. Dizia, cara, não vou dizer que pode ser que realmente eu tenha entendido errado, tal. E eu não tinha pessoas perto que olhassem e dissessem, não, eu vou confiar nessa pessoa para dizer o que aconteceu comigo. E aí eu fui juntando isso para mim, por isso que eu digo para o adolescente ou para o jovem que está escutando isso, se aconteceu algo na sua vida de abuso sexual, de algum tipo de abuso emocional, agressão, então você tem que abrir com alguém, porque uma hora você vai explodir. Então é preciso você se abrir com isso. Com um terapeuta, com alguém da escola, enfim. A função da escola é essa. Primeiro, isso é uma ponte de confiança, de dizer, olha, a gente está aqui para ali auxiliar. E outra coisa, ser uma ponte também de informação. Eu não creio que ninguém usa droga porque não tem informação. Não acredito nisso. A não ser drogas muito específicas, sabe? Muito que não é muita realidade que a gente lida. Mas assim, o cara dizer, eu tô fumando maconha porque nunca me disseram que faz mal. Gente, a coisa mais... Eu vou ser muito respeitoso com isso. Mas a coisa mais jegue que existe, eu acabo de dizer que maconha não faz mal. Meu amigo, o cigarro, ele é fabricado no processo... o processo de industrialização do cigarro, os químicos que são envolvidos nisso, se você for ver, os caras, eles fazem um mapeamento daquilo de forma a ter o mínimo de substância tóxica naquilo, e aquilo é uma bomba de câncer. Verdade. A cannabis, existem vários tipos existem basicamente 3 tipos de cannabis diferentes, mas a cannabis que a gente mais vê por aqui, né, que é a cannabis sativa, quando a pessoa usa aquilo, existe a cannabis sativa, a indica e a ruderalis. Geralmente quando o cara ele mistura as flores daquilo para o que a gente vê hoje, a quantidade de consequências orgânicas que aquilo traz na sua vida, a quantidade de tóxico que aquilo traz na vida da pessoa, a mesma quantidade de um baseado, a mesma quantidade de produto tóxico cancerígeno, isso é resultado de pesquisa, gente. A mesma quantidade de produto tóxico cancerígeno do uso de um maço de cigarro por dia é o de 5 cigarros de maconha por semana.
Então, o cara usa 5 cigarros por semana, ele está ingerindo a mesma quantidade de produto tóxico cancerígeno de um maço de cigarro por dia. Então, assim, é imbecil o cara dizer que maconha não faz mal, velho, pelo amor de Deus. Então, assim, é realmente quem tá querendo usar maconha livremente, pra dizer, não faz mal, é natural. Ah, é natural, não faz mal. Então, pegue cocô de vaca, bote no baseado e vai fumar, é natural, pô. Sem contar que eu tava assistindo, estudando um pouquinho também sobre, né, porque dizem que a parte mais nobre da cannabis seria a flor, né? Que aí os países mais de primeiro mundo fazem isso, né? Mas a maconha que chega pro Brasil, o cara chega no terreno lá que tá plantada, né? E diz que vai passando o trator e junta pedaço de toco, galho, bosta, inseto. Diz que o que tá ali junto ali vem tudo no torrão ali e o cara fuma aquilo, além de toda a química que deve ter para preservar esses pés, né? Qualquer outra planta, você precisa usar um químico danado para ela suportar as intempéries, né? Imagina a maconha, o pé de maconha, né, cara? E assim, o nível de THC cresceu muito nas drogas apreendidas. É substância base, né? O tetrahidrocannabinol. De 95 a 2014, o nível cresceu de 4% para 12%. Então, assim, o nível de THC, cada vez mais ele cresce, e isso vai trazendo ainda mais danos para a vida de quem está consumindo. Então, cara, é ilusório, é muito ilusório. Você vê, por exemplo, tem até a resina que é extraída chama de tricoma, que é a flor e o fruto da cannabis sativa e da cannabis indica. Eles juntam um óleozinho, que é o que fazem o haxixe. Tem até uma música de Tim Maia que fala sobre haxixe e ninguém sabe, que é aquela chocolate, eu só quero chocolate, para quem é mais eu descobri no livro, eu também não sabia. Eu também descobri no livro. Porque a galera chamava... Cantei tanto Tim Maia, pô, achando que tava falando de chocolate. Mas Tim Maia é massa, eu acho máximo a música, eles têm chocolate quente e eles gostam. Pra mim é chocolate quente, né? Pra ele... Eu dou um novo sentido para a música, né? Mas a intenção dele não era essa. Não. Ressignificar, né? Eu ressignifico. Mas assim, é porque a galera usava esse termo para não ser preso e tal, porque não ia falar haxixe. Cara, se você falar com alguém que já usou haxixe, que ele é como se fosse o grosso da maconha, né? É o óleo dela. Mas, cara, é uma coisa... Eu lido com muito maconheiro, né? E um cara uma vez, outro de tudo, tá? Os bichos já usou haxixe, ele falou, foi a pior sensação da minha vida. Só que é a pior da primeira vez, depois o cara começa a usar muito, e ela vai... Enfim, eu só tô dizendo isso pra trazer a seguinte questão. Mais viciante que a maconha, no Saulo? É porque, assim, não é nem que ela é mais viciante, é porque como o efeito dela é mais bombástico, o potencial dela é maior, então acaba que ela demora mais o efeito e o cara ele prefere aquilo que o efeito demora mais tempo, entendeu? Geralmente, mais duradouro, no caso. Geralmente o cara quando tá usando droga, ele prefere algo que dure mais tempo. Então, o haxixe faz isso. Eu só tô trazendo essa questão para dizer assim, existe muita mentira sobre o que é falado em relação à maconha, por exemplo. Se você colocar na internet, em qualquer site de pesquisa básica científica, você vai ver o quanto de estudo que fala sobre a ligação, o vínculo da maconha com depressão, o vínculo da maconha com esquizofrenia. E só que ninguém divulga, cara, porque existe toda uma lobby. É um lobby muito forte para isso, cara. Cara, tem até tem até reportagem da revista Veja sobre isso, até a Veja tem muita reportagem sobre isso. A BBC já fez reportagem sobre isso. O Jornal Brasileiro de Psiquiatria tem muito artigo sobre isso, que fala sobre o dano, mas ninguém divulga. Então, assim, fica a galera nessa... Saulo, você falou aí bastante... Deixa eu só dar um exemplo aqui de uma coisa que eu lembrei agora. Claro, a galera romantiza muito. Eu gosto muito desse exemplo porque é muito comum esse exemplo que eu vou dar agora. Eu tava vendo um debate sobre o uso de droga e tal, e tinha uma mulher, tinha uma senhorinha do grupo de ajuda para famílias, tal, que é... Esqueci o nome agora do grupo. O grupo de ajuda de família. E era uma senhorinha, tal, idosa, e tinha um cara que era da marcha da maconha, tal, outro lá, e eu não gosto de debate. Eu vivia em debate antes quando era ateu, então hoje em dia eu não gosto mais de estar em debate. Aí eu tava nisso lá, tal, e no fim tinha um debate. Eu fui palestrar e no fim tinha um debate, uma mesa redonda. Aí eu sentei e tal.
E a senhorinha foi falar sobre maconha, aí o cara pegou a palavra e fez, isso é um argumento imbecil, a senhora é uma burra, tal, e foi bem agressivo com ela, aí eu fiquei chateado. Eu disse, cara, eu vou falar. Aí ele disse, se é pra você condenar o uso da maconha, condena o café também, pô. O café também é substância psicoativa. Ah, não. Aí da maconha, fica falando da maconha e não fala do café. Olha os viciados em café. Não, aí ele falou isso, né? Aí eu disse, aí eu pedi a palavra e fiz, gente, eu queria aqui concordar com fulano e tal. Realmente, café é uma substância psicoativa, também é uma droga. Inclusive, eu fiz assim, eu lido muito com esse problema. Quantas pessoas que eu tenho visto, gente, abrindo mão de sua vida por causa de uma xícara de café. Quantas pessoas têm ido em bocas de café, pegam televisão em casa, trocado por pacote, lá no Ceará era Café São Brás, lá na Paraíba. Os caras vão lá no São Brás, vai lá trocar por um pacote de café. Quantas vezes eu tenho visto pessoas trocando tiro com a polícia e quando vem a apreensão, tá lá vários e vários pacotes de café. Gente, o café tem acabado com nossa sociedade e as pessoas têm fechado os olhos para isso. Se você é escravo do café, sabe que para você... E a galera rindo no auditório, sabe? Para você tem jeito. Eu vi aqui, gente aqui dentro. A galera usando na frente de todo mundo, na cara de pau. Nós temos aqui um assunto de tráfico aqui nessa copa desse lugar. Eu vi lá, tem gente distribuindo café lá. A polícia, cadê a polícia? Cadê nossa justiça? Tal. E o cara irado, né? Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus... Isso, a gente tá imbecilizando a sociedade, gente, com esse argumento. Porque, cara, pelo amor de Deus, gente, quer trazer isso. Pobrece o debate demais, né? Mas assim, a galera que tem esse tipo de defesa, eles têm esse nível de argumento. É verdade, e, cara, o cara só pode tirar onda com isso, não tem como. Ô, Saulinho, você falou muito bem da parte hermenêutica da cultura, né? Que às vezes a gente precisa observar dentro do contexto, e aí uma aluna nossa, quando nós falamos que iríamos ter, aí alguns alunos mandaram perguntas, né? E aí a gente selecionou aqui uma, é a pergunta da nossa querida, que ela é representante pastoral, aqui na escola nós não temos representantes de turma, nós temos representantes pastorais, né? Então eles têm algumas responsabilidades a mais do que apenas representar a turma. E aí a Laurinha, que é do 8º ano, mandou uma pergunta. A pergunta diz assim, ó, Saulo, como que a gente pode classificar o Brasil nesse assunto sobre violência sexual e uso de drogas em relação a outros países? Existe alguma forma de como é que a gente está? A gente está bem? A gente está ruim? O Brasil está muito pior do que outros cenários? Como é que a gente pode classificar pensando assim em outras realidades culturais? Cara, assim, em termos de uso de droga primeiro, as políticas do Brasil, elas não são políticas que estão atrasadas no sentido positivo, porque hoje em dia está moderno não necessariamente que é uma coisa positiva. Por exemplo, a gente tem casos que o pessoal cita muito. A Holanda aí, um país de primeiro mundo, tal, maconha liberada. A Suécia, primeiro mundo, tá liberado. Gente, pesquisa na internet mesmo, aí no Google, como é que está a Suécia em relação à descriminalização do uso de drogas. Porque até existe um fato sobre isso. As pessoas confundem muito descriminalização com liberação, com legalização. A Suécia hoje, ela começou a ter uma política de recriminação ao uso. Como assim? A Suécia foi um dos primeiros países a trabalhar a descriminalização e agora ela está com política impositiva contra o uso de droga. Por quê? Porque ela está vendo a consequência disso. Um dos caras que foram um dos primeiros promulgadores da legislação sobre o uso de droga na Holanda é um dos caras hoje que mais luta para que isso seja modificado. Porque a Holanda hoje vê as consequências da descriminalização do uso de drogas. Então, o Brasil, nesse sentido, ele não está atrasado. A gente tem uma PL para ser votada em relação ao uso de substância da cannabis para o tratamento de doenças, e que até muita gente não entende o que está acontecendo. A pessoa diz, o governo está sendo contra a liberação para a pesquisa, tal, como é que pode? Tanta gente que está... Não é isso. É porque foi enviado um projeto original de que era para que pegassem um dos compostos da
da cannabis para o tratamento de pessoas com alguns tipos de doença e inseriram algo na nova PL, que era o quê? A liberação para a produção de alimentos, como acontece na Holanda, para a produção de materiais. Em larga escala, o que iria acontecer era uma liberação para o consumo e para a venda. Se você vê o projeto de lei, você vê que é isso. Então, o governo barrou isso e deu uma nova sugestão de que isso tudo fosse extinto e ficasse apenas o específico para a produção de um tipo de medicamento. E aí a galera tá achando que o governo está impedindo as pessoas. Não é isso, gente. É o cavalo de Troia. Os caras botaram uma coisa para vir outra por trás. E assim, hoje já existe uma liberação para o uso desses medicamentos. Ainda que isso aí seja barrado, por causa do cavalo de Troia que botaram, já existe uma liberação para isso. Então existe esse debate hoje no Brasil. O debate hoje mais ativo é esse, que está acontecendo nesse sentido. Em relação à política de droga, o Brasil ele tá bem, ele não tá mal. Se você vê hoje o grande foco do Brasil, tem muita gente que critica a política atual de tratamento de drogas porque ela investe muito em comunidade terapêutica. O pessoal diz, por que o investimento do governo é em comunidade terapêutica? Veja só, gente, a comunidade terapêutica ela tem uma série de problemas. Eu fiz auditoria em comunidade terapêutica durante muito tempo. Hoje as políticas de comunidade terapêutica no Brasil passam por mim. Eu analiso os contratos que são feitos. Então, assim, quando tem denúncia, acontece às vezes de eu ir no lugar para ver o que está acontecendo. São 485 contratos que existem hoje em comunidade terapêutica, todos eles são auditorados. Enfim, existe uma... Deixa eu só falar isso aqui antes da tua pergunta para não esquecer, porque eu tenho déficit de atenção. Existe um método novo de fiscalização que o Brasil começou a adotar esse mês, que quem desenvolvi, para que haja menos fraude, para que haja menor possibilidade de comunidade terapêutica fazer coisa errada. Eu desenvolvi um método novo, isso aí foi eu quem fiz. Então, assim, o Brasil escolheu o tratamento de comunidade terapêutica porque é o que dá mais resultado hoje. Nós temos basicamente 2 tipos de tratamento no Brasil. Era o de CAPS e o de comunidade terapêutica. Por mais problemas que tenha, o maior índice de reabilitação que existe é em comunidade terapêutica. Então, é o cara sair do seu contexto para estar em um lugar longe da droga e lá ele recebeu alguns tipos de apoio, de ajuda mútua e tal, para não usar a droga. Pode perguntar, cara, desculpa aí ter interrompido. Não, em tempo ainda, porque você trouxe algumas informações aí que eu achei muito relevantes, que a gente tem uma preocupação em aumentar esse fator de proteção, tanto na escola quanto na comunidade. E essas informações que você traz, por exemplo, sobre a realidade da Suécia e da Holanda, ela é colocada, às vezes, na nossa sociedade, essa informação ela vem de uma maneira meio desonesta, que dizem que essas políticas é por conta de uma nova onda conservadora, é uma volta ao conservadorismo, e não traz a tônica central, que são os aspectos de saúde pública e os aspectos sociais que estão levando esse revisionismo, né? E não simplesmente uma onda conservadora que tem tomado parte de um movimento global, como alguns trazem aí. Então, acho que nossa responsabilidade em criar essa esfera de fator de proteção é trazer uma informação legítima, porque o que chega é transvestido disso. E o segundo é essa questão do projeto também, que eu não sabia, porque existe a boa razão por se fazer algo e a verdadeira. Então, existe uma boa razão, que seria o avanço da ciência, também das doenças, e uma verdadeira que defende aí uma economia, que você traz números ali de 320 bilhões por ano mundialmente, que talvez interessem mais do que o verdadeiro sentido de um projeto dessa natureza. Isso se eu não tivesse escutado mais nada hoje, só essas 2 informações para mim já seriam muito relevantes para poder trabalhar nos nossos projetos escolares como um fator de proteção. Paulo, o grande problema hoje de quem discute dependência química, quem discute tudo, né? É porque o cara, ele escuta uma informação no Metrópolis, ele escuta uma informação no... Metrópolis aquele outro lá, cara, o Intercept e tal, ele lê aquilo, aí o cara diz, cara, faz uma coisa, lê o projeto de lei, não escuta ninguém, lê o projeto de lei e vejam o que tem lá. É porque as pessoas debatem muito sobre isso, mas ninguém lê o que está no texto. Então, o governo quer botar tal coisa. Lê o que está dizendo. O governo barrou tal coisa. Lê o que está dizendo, independente se você é lulista, bolsonarista, sei lá, marinista, taxista, dentista, turista, fascista. O que você for, leia o que estão botando. Assim, me disseram que... eu vi hoje no grupo do WhatsApp que o que está acontecendo na Suécia são os conservadores. Brother, olha só o que aconteceu. A Suécia, ela não tinha uma política de tal forma. Ela passou a ter a política de tal forma. Anos depois, a galera está querendo voltar atrás nisso. Olha o que aconteceu.
aquilo é muito bom para o país, e mesmo assim conservadores se levantaram e disseram, não, vamos derrubar o que a gente fez. Oi? Não faz sentido, né? Tem alguma coisa meio idiota nisso, velho. A galera é idiota lá, não tem como. Alguma coisa, de repente nasceram vários conservadores, e os conservadores, não, vamos derrubar o que foi feito aqui, que está trazendo evolução para o nosso país. A galera, então vamos. Cara, pelo amor de Deus. Isso é... A gente tem perdido a capacidade de observar o óbvio, né, cara? A galera não lê, Saulinho, a galera não lê. Meu querido, o nosso tempo tá aí findando, né, do nosso compromisso. Eu queria... A hora parecia tão grande no início, né? Meu Deus do céu, cara, que assunto bom. Uma hora, acabou. Quanta informação legal, quanta realidade trazendo pra gente. Eu antes de abrir para as considerações finais aí, né, para a gente poder fazer as finalizações, eu queria só te fazer uma última provocação aí, né? No seu livro, você fala lá dos princípios, né, do amor exigente e dos princípios de cuidado, né? Vamos fazer um exercício imaginativo. Não é nem exercício imaginativo, na verdade, é uma realidade que a gente lida bastante, mas considerando que esse adolescente ou esse pai, né, que está assistindo a gente, né, porque a gente falou aqui sobre, por exemplo, como que o dependente como que a pessoa que sofre abuso, que ela deve procurar ajuda e tal. Mas pensando na família, o pai, a mãe ficou sabendo que o seu filho ou sofreu algum abuso ou que está tendo contato com o uso de drogas, cara. Como que a família deve reagir? Quais caminhos ela deve procurar para lidar com isso, né? E como que a fé, né? Porque você trouxe aqui esses princípios de cuidados e eu vejo que isso se enquadra bastante dentro daquilo que o Evangelho propõe, de cuidado integral, né? Dentro da mordomia cristã. Cara, quais conselhos, a partir da tua experiência pastoral, da tua experiência social, da experiência agora aí à frente, né, em âmbito nacional, quais passos, quais caminhos a família deveria seguir quando ela tem esse primeiro impacto, esse choque? Caramba, meu filho ou sofreu abuso ou está usando drogas. Como que a família deveria buscar ajuda? Cara, primeiro caso, o primeiro ato, no caso de abuso, se for criança ou adolescente, é procurar cara, a instituição cuida do adolescente. Cara, eu tô mal hoje, cara. Conselho tutelar. Bicho, tô mal hoje, cara. Tô bem, você teve Covid? Eu tive suspeita, né? Rapaz, as nossas conversas aqui a gente dá risada, porque depois do Covid a nossa memória é curta assim, de vez em quando dá uma escapada, a gente dá uma... Caraca, velho. Cara, a primeira coisa é o conselho tutelar. E assim, no caso de alguém da família mesmo, né, o pai e tal, o grande mal que eu tenho visto é porque no caso de pessoas da família mesmo, de pai, de tio, as mães geralmente demoram muito. Então, acha que a coisa vai se resolver, não, vou conversar com ele. Às vezes o abusador é o arrimo de família, aí tem medo, é difícil. Então, assim, cara, tem que buscar ajuda fora, tem que ir para conselho tutelar, tem que denunciar na polícia, existem números para isso, que a pessoa entra para fazer denúncia, porque existe muito esse medo de denunciar. Né? Existe o Disque 100 para o caso de violência, para o caso específico sobre dependência química, tem um 121 também, quando a pessoa não sabe o que fazer, mas assim, específico sobre violência é conselho tutelar e Disque 100, específico sobre dependência química, existem os grupos narcóticos anônimos, existe o amor exigente, existem, em algumas cidades, existem os CAPs, que a pessoa pode ir buscar orientação, o 121 também vai explicar onde é que existe alguma comunidade terapêutica que possa de alguma forma auxiliar. Mas assim, cara, tem uma coisa que ajuda muito, que pouca gente abre os olhos para isso, é a igreja. Cara, as igrejas hoje têm sido um suporte imenso para o auxílio a famílias que não sabem o que fazer na dependência química. Igreja de bairro mesmo, igreja pequena. Porque assim, Deus tem derramado a misericórdia sobre esse povo, impressionante, que eles geralmente têm vínculo com alguma comunidade terapêutica, conhecem alguém que tem um testemunho de vida. Então assim, além de procurar profissionais, a espiritualidade ajuda muito nisso. Inclusive, eu publiquei um capítulo agora de um livro sobre dependência química,
saiu esse ano, em um livro científico, e ele fala sobre a influência da espiritualidade nesse tipo de auxílio. Como a espiritualidade ela ajuda pessoas na prevenção e no tratamento. Então, assim, você tanto tem do poder público mesmo vários instrumentos para você usar, como também esteja em igreja, peça ajuda a pessoas cristãs, porque elas sempre vão ter um conselho sábio para dar. Uma coisa que você nunca deve fazer sai de minha casa, vai embora, tal. Isso aí é o último caso. E para isso eu recomendo esse livro aqui, porque excelente. No último capítulo dele, justamente eu explico o que fazer nesses casos. Então tem algumas coisas que os pais não devem fazer nem de um lado nem do outro. Por exemplo, tratar como coitado e tratar como lixo. Os pais geralmente vão por dois extremos. Então é nem para um lado nem para o outro. E se você é adolescente ou jovem, está tendo problema com algum dos dois, se você é dessa escola, procura essa galera aí. Essa galera vai ter como lhe ajudar com certeza. Eles vão estar aí como um braço forte para apoiar você. Verdade. Tudo bem. Considerações finais aí, gente. Fala, Pedrão. Deixa eu já fazer as considerações para liberar o Saulo aí, né? Primeiro agradecer, e o que eu queria te dizer, Saulo, é o seguinte, que lá no comecinho da nossa conversa, você fez um breve histórico, né, como você foi parar em Brasília, e eu queria dizer, meu irmão, que isso aí é resposta de oração de uma igreja que ora pela nação, pelas autoridades, e Deus tem conduzido gente que está em missão, né? Amém. Pelo simples relato que você fez, você não entrou em detalhe nenhum, mas a gente percebe que tudo, humanamente falando, você não estaria aí. Se fosse para seguir só as nossas prazeres e desejos humanos, você de fato não estaria aí nessa luta, né, diária. E a minha oração é que Deus te abençoe, te dê a autoridade necessária, a sabedoria e a paciência, né, na certeza Amém. De que Ele é soberano, está no controle. Deus te abençoe, viu, querido? Amém, cara. Valeu, meu irmão. Paulo, só agradecer mesmo pelo seu tempo aqui conosco. Eu vivi em Brasília há 20 anos, eu sei o que é o trânsito de Brasília essa hora, eu sei como é se deslocar aí, e você conseguiu apertar a sua agenda, já apertar para nos atender, e você estará em nossas orações, e eu vou orar inclusive para termos mais oportunidades como essa, né? Aqui na instituição nós temos várias iniciativas, e com certeza você se colocou como ferramenta do reino, e aí a hora dessa a gente vai estar te chamando. Quem sabe uma presencial, hein? Ó. Pois é, né? Quem sabe. Deus abençoe você e sua família. Amém, cara. Saulinho, cara, agradecer a gentileza, a disponibilidade, né? Assim, a gente sabe a demanda que você tem de obrigações e ver que, apesar de um cargo tão importante em nível nacional, Deus tem preservado a sua humildade, a simplicidade, o coração pastoral, que Ele te conserve assim nesse ambiente, que Ele guarde o teu coração, a tua saúde da tua família aí, né, cara, em tempos dessa pandemia. E muito obrigado. E espero, de fato e de verdade, que seja assim o primeiro contato de uma relação duradoura, né? E a gente também se coloca à disposição, né? Assim, se de alguma forma pudermos abençoar, ser uma extensão de tudo que você tem planejado e pensado aí, por favor, pode contar conosco para além das nossas orações que já foram trazidas aqui. Aí você pode fechar aí e, se puder, orar para a gente aí, viu? Para finalizar, ser uma alegria. Obrigado, gente, pelo privilégio de estar com vocês. Queria pedir perdão mais uma vez para a galera aí. Eu tô aqui todo formal, já até porque eu tô saindo do trabalho. Deus abençoe vocês e tamo junto. Uma vez a gente tá junto pessoalmente, para mim vai ser um prazer. A gente se usar muita droga, cafeína, né? Essa droga que destrói lares no Brasil. Mas essa aqui é a falta dela, né? Que destrói. Vamos orar então, né? Amém. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que a gente tem de servir a Ti. Obrigado porque a gente não vale nada, mas ainda assim o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque pelo que nós somos, a gente não vale nada, mas nós, pelo que o Senhor fez por nós, valemos tudo, Pai. O Senhor nos deu o que é a vida, o mais precioso, que era o Teu Filho. Nos abençoa, Pai, nesse decorrer de dia, dessa semana também, a fim de que nossa vida alegre a Ti. Nos livre do mal, nos livre daquilo que nos afasta da Tua presença.
Abençoe essa escola, Pai, para que ela seja boca tua, Senhor, cada um desses que a lideram, Senhor, para que eles sejam ponte tua para a transformação da vida de crianças, adolescentes, jovens e famílias, Pai, no nome de Jesus, Pai, cobre esses homens com tua mão, cada família dessa, Pai, cobre nossas casas com tua mão, no nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. E galera, Também. obrigado aí, hein? Valeu, meu querido, Valeu. Deus abençoe.